Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal profissional da Escola Municipal de Saúde. Estamos aqui mais uma vez para ampliar o conhecimento e aprimorar o trabalho assistencial. E hoje eu recebo novamente no nosso estúdio um representante da divisão Acessa SUS da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Eu estou com o Paulo César Rocha Lima. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Jamile. Ele é farmacêutico, analista em saúde, graduado na Universidade Católica de Santos e pós-graduado em farmacologia pela mesma universidade, e em gestão em saúde pela Fundação Getúlio Vargas, com experiência na área da atenção básica, hospitalar e ouvidoria. E atua na prefeitura desde 2015, na autarquia hospitalar municipal e desde 2019 na divisão Acessa SUS, que é o tema de hoje. Nesse vídeo, vamos trazer os principais erros de preenchimento do formulário de solicitação de medicamentos e um lembrete. Eu não posso esquecer, como sempre a gente lembra, que você nos siga nas redes sociais e também se inscreva no nosso canal aqui do YouTube. Então vamos ao tema. Fale um pouco para quem está assistindo sobre a divisão e o programa Acessa SUS. Ok. A divisão do Acessa SUS, ela faz parte do Departamento de Apoio Técnico às Demandas Judiciais em Saúde, que integra a Secretaria Executiva de Regulação, Monitoramento, Avaliação e Parcerias na SMS. Ela recebe solicitações de dietas, medicamentos e insumos de unidades de saúde e de sistema de justiça. É um programa estadual que o município aderiu em 2019 e tem como objetivo oferecer itens não contemplados pelo SUS para casos excepcionais. Cada etapa do processo tem seu responsável. Nós, da divisão Acessa SUS, elaboramos o parecer técnico, a unidade requisitante faz a abertura do processo de compras e ele tramita para o setor responsável pela aquisição, que é o setor de compras da secretaria. E agora então vamos entrar no tema formulário de solicitação. Como que faz para encontrar esse documento? Legal. Esse formulário, que creio eu, as pessoas que estão nos vendo hoje, elas estão familiarizadas com esse formulário. Ele é facilmente encontrado na internet, nós vamos deixar o link na descrição do vídeo, tá, Jamile? E eu vou falar algumas coisinhas importantes sobre esse formulário. Esse formulário ele serve tanto... No site você vai encontrar o formulário específico para dietas e o para de medicamentos, que nós vamos falar um pouquinho hoje, né? Essa solicitação ela serve tanto para serviços públicos, que é o nosso público-alvo hoje, como para serviços privados, né? Às vezes existe essa dúvida. Às vezes um próprio funcionário que trabalha no serviço público e em algum momento ele também atua no serviço privado, então ele pode usar esse mesmo formulário que nós estamos mostrando aqui para fazer o preenchimento, não tem problema nenhum, é o mesmo formulário. E no site também existe a versão digital, onde ele pode, ao invés de imprimir e preencher manualmente, ele pode preencher já diretamente no site e imprimir esse formulário já preenchido. Então tem várias possibilidades. E, na sua opinião, quais são as principais dificuldades na análise da equipe técnica que você faz parte? Nós trouxemos alguns exemplos nos slides e vamos abordar rapidamente cada um deles. Então é mais complicado, a gente vai um a um agora para ver os principais erros que a gente encontra no preenchimento. Exato. Vamos dar alguns exemplos bem práticos. Então, o primeiro slide, pelo que eu entendi, vai falar sobre o preenchimento do CID da doença principal, é isso? Exato. Ele é quando está incorreto. Exatamente. O que eu gostaria de reforçar para os profissionais é que nós, ao contrário deles, não estamos tendo contato com o paciente na nossa frente. Nós fazemos a avaliação através do que está preenchido no formulário. Então, daí vem pode parecer um certo rigor, mas, por exemplo, nesse exemplo, às vezes o profissional coloca o descritivo da doença e o CID incompatível com a patologia. Isso gera para nós uma dificuldade na hora de fazer a avaliação. Porque, como eu bem disse, nós não estamos vendo o paciente e nem temos acesso ao histórico dele, ao prontuário dele, né, que tiraria certas dúvidas. Então, é muito importante para a gente que na hora do preenchimento o profissional leve isso em consideração. Seja bem rigoroso quanto ao preenchimento do CID correto correspondente ao Código Internacional de Doença. E nesse caso, o que vocês fazem quando vem dessa forma? Então, nesse caso, muitas vezes, pelos outros campos do formulário, nós conseguimos elucidar eventuais dúvidas. E quando não? E quando não, muitas vezes isso vai comprometer a resposta, né? Pode, inclusive, adiar ou levar a um indeferimento de um caso que poderia ser deferido. Apenas por um CID correto. Por um CID correto. Tá.
E aí, a gente vai para o próximo slide, em que você cita um outro exemplo, que é a falta de informação das reações adversas. O que seria isso? Ah, sim. Então, como nós estamos falando de solicitações de medicamento, às vezes o profissional que preenche o formulário coloca assim, como nesse exemplo. O paciente apresentou reação adversa a todos os medicamentos já utilizados. Nós entendemos que é uma frase muito ampla e que não nos elucida nada. Você não tem o histórico também. Não tem um histórico, então isso não nos ajuda, né? Nós precisamos que, nesse ponto, o profissional seja mais específico, né? Então, se o paciente apresentou, como ali na parte que está correta, paciente apresentou reação adversa grave, ulceração do esôfago com o uso de alendronato sódico. Então, ele deixa claro qual foi a reação, se essa reação foi grave ou não, em que órgão acometeu a reação e qual foi o medicamento que causou essa reação na interpretação dele. No de cima nem fala quais são os medicamentos. Exatamente. Entendi. E o outro slide é sobre a falta de informação dos tratamentos realizados. É um outro campo, né? Exatamente. Nós vamos abordar isso mais para frente, Jamile, que nós entendemos que é necessário que, ao solicitar um medicamento, o profissional deixe claro no formulário que já foi esgotada as alternativas que estão disponíveis no SUS, né, para aquela mesma patologia. Então, por exemplo, ali nós colocamos como errado. O profissional só colocou o nome do medicamento, o nome do princípio ativo. Então, para nós, é interessante que, como na parte ali que nós apontamos como correto, ele coloca não só o nome do princípio ativo, a miligramagem e o período de tempo que foi utilizado. Sim. Né? Tem 2 exemplos ali, alendronato sódico, 70 miligramas, de 2019 até 2023. Depois ele passou para outro medicamento, que é o ácido zoledrônico, 5 miligramas IV, uma vez ao ano, de 2023 a 2024. Ainda existem possibilidades, que para nós é interessante, que o profissional mostre para a gente que foram abordados o aumento de dose. Né? Tem medicamentos que permitem que a dose seja aumentada até um determinado limite. Então, se o profissional explorou essa possibilidade, é muito interessante que ele demonstre isso para nós através do preenchimento desse campo. Então, nesse que está correto, em 2019 até 2023, se teve alteração nessa dose, ele poderia ter colocado aí, por exemplo. Com certeza. Entendi. Agora, o slide 6, você trouxe a opção de falta de detalhamento sobre o medicamento solicitado, é isso? Exato. Aqui, mais uma vez, né, a gente aponta como errado... Campo 4. O campo 4, o uso ali como o nome comercial do medicamento, né, que a gente entende que aqui no SUS nós devemos sempre utilizar o nome do princípio ativo do medicamento, né, evitando sempre o uso do nome comercial. E embaixo ali você vê assim, a via de administração, via oral, uma vez ao dia, pela manhã, por 6 meses de tratamento. Então, bem mais detalhado. Muito mais detalhado e nos dá um cenário mais interessante para avaliação da solicitação. Agora a gente fez, né? Você, na verdade, fez uma listagem sobre as principais dúvidas que você recebe dos prescritores e a gente achou importante incluir, né? Como a gente está falando dos principais erros, as dúvidas também principais vão ser listadas. Então, vamos começar pela primeira. Vamos. Quando solicitar um medicamento pelo programa Acesso a SUS, eu posso solicitar quando eu quiser ou tem algum critério por trás aí? Não, tem alguns critérios para a gente levar em consideração, tá? Então, primeiramente, Jamile, é interessante a gente lembrar que a assistência farmacêutica ela possui 3 componentes, tá? Que é dividido em componente básico, o componente estratégico e o especializado. Cada um desses componentes possui listas específicas dos medicamentos que são disponíveis no SUS. Então, uma vez que um profissional deseja solicitar um medicamento e ele não está contemplado nessa lista, a gente entende que é uma solicitação cabível. Pertinente. Né? Pertinente. Então, assim, existem listas, esse medicamento, ao não estar nessa lista, já justifica uma solicitação de um medicamento no programa Acesso a SUS. Certo. E aí, a segunda pergunta que você recebe muito é se é possível solicitar medicamentos com indicação off-label ou sem registro na Anvisa. O que seria isso? Interessante, vamos lá. O que seria o medicamento off-label? De maneira bem direta, off-label seria indicações que não estão constantes na bula do medicamento. Né? Então, a Anvisa, ela aprova o medicamento e ela aceita quais são as indicações daquele medicamento. Então, se existir essa indicação por escrito, é uma indicação on-label.
Agora, se essa indicação não aparece na bula, nós consideramos uma indicação off-label. Então, a indicação off-label, ela pode ser solicitada? Sim, ela pode ser solicitada. Porém, a gente precisa que o profissional ele apresente um laudo, um relatório médico, um laudo, que fundamente essa solicitação, uma vez que essa indicação não consta na bula. Então, ele vai nos mostrar o porquê que ele está fazendo essa solicitação e baseado em que evidências científicas, inclusive artigos, evidências científicas, ou às vezes até protocolos internacionais, né? Mas lembrando que a gente vai levar sempre em consideração a agência reguladora do Brasil, que é a Anvisa, porque o medicamento pode ser considerado off-label aqui no Brasil e em outras agências internacionais ele ter essa indicação, porque é uma outra agência que faz essa regulação. Então nós vamos sempre levar em consideração a bula registrada aqui na Anvisa. Quanto ao medicamento sem registro, aí já é mais difícil, porque o registro é uma parte fundamental da nossa análise, né? Quer dizer, se o medicamento ainda não foi registrado, ele não tem nem como classificar, por exemplo, se ele é off-label ou se ele não é. Né? E até mesmo para a questão de... Existem regras no SUS que diz que o medicamento experimental, por exemplo, né? Muitas vezes esse medicamento sem registro é um medicamento ainda em fase experimental. Então, que no SUS, o medicamento experimental, ele não pode ser autorizado, não pode ser liberado pagamento, ou até mesmo ressarcimento dos gastos que o SUS tiver com esse medicamento. Então, de forma geral, os medicamentos experimentais são um problema, não são autorizados. Tá, off-label pode ser, desde que justificado, e sem registro não tem como. Perfeito. E a terceira pergunta que você tem aí é, no caso de medicamentos oriundos de farmácia de manipulação, é possível solicitar? Não, nesse caso não. Né? O programa Acessa SUS, ele é regido por uma resolução, tá? A resolução SS54 de 2012, que determina qual é o escopo dos itens que podem ser solicitados, dentre eles os medicamentos. Os medicamentos de manipulação, até por não ter essa questão de bula registrada na Anvisa, a dificuldade de classificação como off-label ou não, eles não são passíveis de avaliação pelo programa Acessa SUS. Então, formas de manipulação não são possíveis de ser solicitadas. Isso tem que ser feita de forma particular. Exato. E se a quarta pergunta, estamos na quarta, né? Isso. Podemos solicitar medicamentos oncológicos pelo programa Acessa SUS? Essa pergunta é bem interessante. Deve ser bem frequente também, né? É frequente, porém a gente tem que também voltar para alguns conceitos, né? A assistência oncológica no SUS, ela não constitui assistência farmacêutica, que é aquela que eu falei anteriormente dos 3 componentes, que possui listas específicas, né? A assistência farmacêutica, ela possui listas específicas de medicamento. Já a assistência oncológica no Brasil, ela não funciona dessa maneira, ela é algo muito mais complexo. Porque no Brasil, o Ministério da Saúde, ele é responsável pelo repasse de recursos para o tratamento integral do câncer, não apenas o medicamentoso, né? Então, e esse tratamento ocorre nos hospitais oncológicos que são habilitados em oncologias no SUS. Então, esses hospitais, Jamile, eles são habilitados e responsáveis pelo fornecimento de todos esses medicamentos necessários para o tratamento do paciente. Então, esses hospitais, eles livremente padronizam, adquirem, prescrevem, observando as diretrizes existentes no Ministério da Saúde. Então, é um pouco mais complicado para a gente, porque não existem essas listas como existe na assistência farmacêutica. Mas existe o acesso através dos hospitais. Exatamente. O que também não impede do pedido ser feito ao acesso a SUS. Porém, é um assunto mais complexo que demanda uma análise mais detalhada e mais bem escrita dos casos também. Um preenchimento bem feito, detalhado, um laudo bem detalhado por parte dos prescritores. Nesse caso, um histórico também desse paciente? Um histórico, tudo que o profissional puder juntar, cópias de exames, se esse paciente já foi atendido no SUS ou não, isso é algo importante para a gente avaliar.
mas a assistência oncológica realmente ela tem uma característica diferente da assistência farmacêutica. Mas sim, pode ser solicitado no programa Acessa SUS. Certo. E a quinta que você tem ali na tua lista é se podemos solicitar medicamentos que estão em falta na rede pública de saúde. Olha, esse eu vou responder de forma categórica, não. Tá? Porque, como a gente tem falado, se o medicamento ele já é padronizado, ele já faz parte das listas do SUS, e ele eventualmente está num processo de desabastecimento, nós entendemos que não faz parte do escopo do Acessa SUS avaliar essa solicitação, porque esse medicamento ele já está padronizado no SUS e não está disponível por uma questão, realmente pode ser uma questão específica de compras, né? Algo mais pontual Do fabricante? ou uma interdição por parte da Anvisa. Então, esse tipo de solicitação a gente é categórico, não deve ser feito ao programa Acessa SUS. Então, esse medicamento pelo profissional vai ter que ser substituído ou então aguardar Exatamente. esse abastecimento. Exatamente. Então, vamos agora à sexta pergunta que você listou. E quando o medicamento não está contemplado no PCDT, para determinado CID, por exemplo, é possível solicitar? Sim. Lembrando que PCDT é a sigla para Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. E o Ministério da Saúde, ele emite um PCDT para patologias específicas. Então, é muito comum o PCDT, Jamila, ele vir com CIDs específicos também. Então, no PCDT de determinada patologia, ele elenca uma série de CIDs que estão contemplados, que é o Código Internacional de Doenças. Então, naquele PCDT, se o paciente for categorizado com aquele CID, o PCDT é capaz de atendê-lo. Senão, ele está fora dos critérios de inclusão desse protocolo. Então, a pergunta é se o paciente tiver com CID que não está contemplado no PCDT? Não bateu uma informação com a outra. Não bateu uma informação com a outra. Sim, é possível, sim, e é uma solicitação interessante para nós avaliarmos, porque nem todas as doenças elas vão estar contempladas no PCDT. Então, é muito comum a gente receber esse tipo de solicitação e, lógico, é necessário que o prescritor faça um laudo bem fundamentado, né, com evidências científicas que comprovem. Isso vai ser levado muito em consideração. Também outra coisa que vai ser levada em consideração na hora da avaliação é se essa tecnologia, e quando eu digo tecnologia, a gente fala também medicamentos como tecnologia, tá? Se essa tecnologia ela foi ou não avaliada pela Conitec, tá? Que a Conitec é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no Sistema Único de Saúde. É um órgão que faz exatamente isso. Avalia se aquele medicamento deve entrar ou não no SUS. Então, nós vamos sempre levar em consideração essa característica, se essa tecnologia já foi avaliada pela Conitec ou não. Tá. E a última pergunta que você listou é a seguinte: no caso de existir uma alternativa terapêutica disponível no SUS para patologia informada, Perfeito. podemos solicitar outro medicamento? No caso, já existir uma alternativa. Isso. Então, poderá sim ser solicitado, porém, nós temos o entendimento, Jamile, que o profissional que está fazendo a solicitação de um medicamento que não é padronizado, não está nas listas, ele deve esgotar as alternativas que estão disponíveis no SUS. Isso é um entendimento geral. Então, ele já utilizou-se do medicamento que é padronizado antes de fazer a solicitação daquele que não é padronizado? Então, essa é uma dúvida que nós vamos levar em consideração. Se sim, o que levou né, foi um insucesso do tratamento? Houve alguma reação grave? Talvez aconteça, né? Do paciente ter tido uma reação adversa grave ao medicamento que nós temos padronizado. Ou, por exemplo, se em contrapartida ele tem uma contraindicação absoluta, né? Ele tem uma doença que impede ele de fazer aquele tratamento. E isso tem que ser muito bem descrito para nós, para que justifique o deferimento do medicamento que não é padronizado. Então, no pedido tem que sanar todas as dúvidas que vocês possam ter na análise. Sem dúvida. Além disso, também é interessante, a gente vai verificar também, como a gente falou de PCDT, se esse medicamento solicitado está constante nos PCDTs, né, existentes, ou na ausência de um PCDT, que é algo do Ministério da Saúde,
se existem outros protocolos disponíveis, por exemplo, como guias de associações médicas brasileiras, ou, em última instância, até de associações ou recomendações internacionais. Estando fundamentado, a chance de ser aprovado é maior. Com certeza, com certeza. E você gostaria de dizer mais alguma coisa, já que a gente chegou ao final das suas perguntas? Eu queria somente agradecer a você, Jamília, a equipe toda da Escola Municipal de Saúde, e também a equipe do programa Acessa SUS, a divisão Acessa SUS, a doutora Valéria, que é diretora da divisão, e o doutor Paulo Kron, que é diretor do nosso departamento. Tá certo. Eu, em nome da escola, também gostaria de agradecer a sua participação. Agradeço também a você que nos assistiu. Afinal, esse canal é para você, trabalhador da saúde. Nos vemos em breve. Até lá. Até.